Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu só dar algumas informações que acabou que não saiu aqui no vídeo. Então, em primeiro lugar, deixa eu reforçar, na verdade, aqui saiu que é a respeito do valor. Então, não sei se você entendeu, a nossa Holy Fest vai ser 2 dias. Um dia vai ser dia 12, a segunda-feira de carnaval, vai ser no prédio da igreja, com palavras, oração, louvor, certo? Já está conosco a videira de Vitória de Santo Antão, com o obreiro Gustavo, vai estar aqui com a gente, sempre. O ano passado ele esteve conosco também. Porém, no dia 13, nós vamos fazer algo que nós nunca fizemos como igreja. Nossa Holy Fest, vai ser um dos dias no clube. Então, vai ser no Arena Beach Club, ali na praia de Itapuama, entre Itapuama e Enseada dos Corais. Vai ser um tempo, a gente foi lá visitar o clube essa semana, eu, o Roberto Júnior, o obreiro Igor, o Júlio também. Irmãos, o clube tem uma estrutura fantástica, Inclusive, uma das informações que eu quero dar para os pais, às vezes você quer participar da nossa Holy Fest, quer estar lá no clube, então você fazendo a sua inscrição junto com a sua esposa, a sua criança não paga, olha que benção. Eu lembrei logo do Sandro, eu falei, que benção, o Sandro faz a inscrição dele, a esposa dele, os filhos dele, está tudo incluso no pacote. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas no vídeo tem o espaço da Arena Kids. Então lá tem uma estrutura muito boa para criança. Então sua criança vai estar brincando lá no sol, tem piscina de bolinha, a piscina também tem um espaço, tem o lado raso também. Então, irmãos, é um evento dos jovens, amém? Mas é aberto para toda a igreja. Então, período de carnaval, se não tiver nenhuma programação para viajar com sua família, eu faço o desafio a você, vamos estar junto, amém? Vem estar conosco aqui num dos dias aqui ouvindo a palavra, e no outro dia vamos para o clube, vai ser um tempo muito precioso, amém? Porém, presta atenção, lá no clube, para você participar e falar, não quero almoçar no clube, aí é R$50 a inscrição, mas não tem por que você não querer almoçar, até porque lá no clube não pode entrar comida de fora, então você, precisa, quando for fazer a sua inscrição, fazer já querendo já o almoço, amém? Então o valor da inscrição para quem vai almoçar no clube é R$65 por pessoa, e tem o prazo para você fazer a sua inscrição, que é até o dia 28 de janeiro, cai no último domingo desse mês de janeiro. Então, até lá, a inscrição é R$60. Pastor, e se depois do prazo do dia 28 de janeiro, a inscrição é R$70 sem almoço, tá bom? Porque a gente precisa avisar lá a quantidade de irmãos que vão almoçar lá, para eles se programarem. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Quantos vão estar no Holy Fest? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Isso. O clube, presta atenção, o clube vai ficar exclusivo para nós, amém? Então, lá no clube vai ter as Olimpíadas, Nesses dias, cadê o Roberto Júnior? Nesses dias a gente vai estar, lá em cima, esse dia a gente vai estar soltando um link aí das modalidades que você quer competir. Então, pastor, eu quero competir num só site, lá o campo é muito grande, então é Fut 7, não é só site, mas assim, é Fut 7. Aí, lá também vai ter também para quem quer competir de vôlei, a quadra lá do futevôlei, também quadra do... Sei não. Fute mesa, então, da sinuca também. E aí, irmãos, presta atenção, algo, que nós vamos fazer esse ano, que não foi feito ano passado. Deixa eu só tirar aqui minha pulseira aqui. Então, para todos os inscritos, todos, está incluso uma pulseira feita essa aqui, mas com o tema da nossa Holy Fest, que é sobre identidade. Eu estou com essa pulseira aqui no braço desde de janeiro. A qualidade da pulseira é muito boa, Eu vou aposentar ela porque eu vou usar desse ano. O pastor Roberto está na unidade aqui comigo também, tá? Tá aqui, ó. Igualzinho aqui, tá vendo? O segredo é você andar na unidade com o seu pastor, amém, irmãos? Não sei se você percebeu, mas o pastor está na unidade conosco, olha aí, cheio de cor aí. Ele é pastor da Rede das Cores, amém? Amém. Então, a qualidade da pulseira é muito boa. Você se inscreveu, você já garantiu a sua pulseira para estar em unidade, amém? E aí vai ter as Olimpíadas, vai ter as competições, vai ser um período muito precioso. O clube lá ia ser de 9 às 5. Aí eu conversei lá, eu falei, mas por que 9? Vamos baixar esse horário aí, a gente quer chegar aqui a 8 horas. Então ficou das 8 às 5, um clube exclusivo para a gente, para a nossa igreja, período de comunhão. Isso é muito bom, amém? O pastor Roberto já falou que vai estar intercedendo pela nossa comunhão. Amém. Amém, irmãos. Essa é uma grande oportunidade mesmo, Apesar de ser um evento aí da Rede Jovens, dos Radicais Livres, o espaço está aberto para todos os irmãos. Então aproveite. Eu confesso que eu não sei como que os irmãos conseguiram fazer isso
de ter um clube separado exclusivamente para os irmãos. Lá em Goiânia, na nossa igreja, eu fiquei vários anos à frente do evento lá. E isso era um dilema muito complicado. A gente não conseguia, normalmente, clubes, né, ficarem fechados para nós. Né? Então, isso era uma questão assim, bem complexa, e acabava que nesses eventos de jovens do carnaval, aí acabava que tinha aquele pessoal, né, do mundo lá fora, que queria curtir o carnaval de um outro jeito. Aí era uma coisa, a gente teve constrangimentos lá, sabe? Mas aqui os irmãos conseguiram, olha que grande bênção, amém? Então aproveite, mesmo você que é da rede de adultos, amém? Que é um eterno jovem, como diz aquele corinho, né? Forever young, I wanna be forever. Só eu que sei essa música? Hã? Quem conhece? Só os mais antigos, né, eu acho, né? Agora eu me senti um pouco velho, mas não tem problema não. Amém? Os irmãos viram que eu estou com todas as cores? Eu sei que o branco está meio oculto aqui, mas ele está aqui. Você consegue perceber? Amém? Amarelo, azul, branco, está tudo aqui. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Quero ler com você em Êxodo capítulo 3, me desculpe, no verso 7. Êxodo 3, verso 7. Pode voltar para a versão revista atualizada aí, por favor? Se for possível, é possível, não é? Êxodo capítulo 3, verso 7. Isso. Está escrito: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Somente até aqui, sentado como você está, você que está em casa também nos acompanhando, avise para todas as pessoas aí da sua casa que esse é o momento da palavra do Senhor, que você vai ter o seu coração, o seu foco, sua atenção, sua mente, amém, o seu espírito voltados para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome mais uma vez como igreja. Pedimos para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Deus, a palavra que é Tua, a palavra do céu, palavra revelada, a palavra viva, no Espírito da Tua graça. Que o Teu Evangelho seja mais uma vez revelado. Ó Deus, que nós sejamos reavivados, ó Deus, pelo alimento que vem de Ti. Porque Tu és, ó Deus, o pão vivo que desceu do céu. Ó Deus, a Tua carne é verdadeira comida, o Teu sangue é verdadeira bebida. E é isso que nós celebramos hoje aqui também. Ó Deus, celebramos com alegria, nesse culto de portas abertas. Ó Deus, esse tempo de crescimento, de multiplicação, de portas abertas em todas as direções das nossas vidas, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém? Irmãos, e a última coisa, meio-dia, né, no horário que a gente encerrar a nossa reunião, né, os pastores, né, com seus discipulados, organizaram um almoço, né, para os irmãos da liderança, e você, né, mesmo que você não faça parte da liderança, você está convidado a participar do nosso almoço, que nós vamos ter uma mesona ali já, ela já está até organizada ali atrás, já, está vendo? E vai ter para todo mundo, amém? Nós vamos comer aqui hoje em nome de Jesus, amém? Vai ser uma grande bênção, amém? Olha para cá, irmãos, eu acabei de ler esse texto para você, especialmente por causa do final aí, eu não li todo o verso 8, mas foi de propósito. Mas eu queria apenas mostrar para você sobre essa terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então você sabe da história. Durante todo o tempo em que Israel ficou vagando no deserto, durante 40 anos, o Senhor tinha um propósito. Mas o propósito de Deus, de fato, não era que o povo vagasse pelo deserto naquele período. Deus, na verdade, os libertou do Egito para levá-los para um outro lugar. Deus não tira as pessoas de um lugar para deixá-los vagando por uma terra qualquer, especialmente um lugar de sofrimento, especialmente um lugar de angústia. O Senhor não tem isso para você. Ele não quer que você permaneça no deserto. Isso é apenas uma passagem. Isso apenas é um momento. O Senhor quer te levar para um lugar que é justamente a terra prometida que Ele tem para você. É Canaã. Então eles foram libertos do Egito e conduzidos para Canaã. Eles foram libertos da tirania de Faraó, mas eles foram chamados para serem introduzidos numa terra prometida. E todas as vezes que nós falamos de uma palavra profética, como nós estamos falando aqui, o nosso ano das portas abertas, nós estamos falando dessa verdade.
que foi revelada lá no passado, sobre esse lugar de terra prometida. Porque palavra profética é uma palavra de promessa, é uma palavra de desfrute, é uma palavra de cumprimento da vontade de Deus para o seu povo. E a vontade de Deus para o seu povo, sabe, não é o deserto, muito menos o Egito, mas é justamente esse lugar que é Canaã, esse lugar da terra prometida. Amém? E está escrito que essa terra, aí no verso 8, diz que ela mana leite e mel. Então é uma terra boa e ampla, mas uma terra que mana leite e mel. Essa palavra manar, no hebraico, ela não apenas indica que a terra prometida a Israel tinha leite e mel. Muito importante você entender isso. Então, uma coisa seria se o Senhor tivesse dito para o seu povo: olha, nessa terra que eu prometo a vocês, nesse lugar, em Canaã, tem leite e mel. Isso seria uma coisa. Agora, uma outra coisa diferente é o que o texto justamente afirma. O texto está afirmando que dessa terra mana leite e mel. Mana leite e mel. Por que é diferente ter de manar? Porque manar, essa palavra no hebraico, ela traz justamente a ideia de fluir. Sabe, como se fosse algo que transborda. Sabe, como Davi disse, né? O meu cálice transborda. Então existe um transbordar de leite, existe o transbordar de mel. E isso está justamente alinhado, sabe, com a promessa que o Senhor Jesus Cristo ele veio para fazer. Então o Senhor Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida que mana leite e mel, vida em abundância, amém? Vida que mana, vida que flui, não é algo estático, não é uma medida que você tem, alcançou, parou, não, tem um tanto de leite para mim, pastor, já tenho o meu leite, não, tem um tanto de mel para mim, já chegou a minha medida, não, o que Canaã está dizendo é sobre algo que fica fluindo, é como se fosse um fluxo ininterrupto, que foi justamente o que o Senhor também prometeu, lá em João no capítulo 7, ele diz que aqueles que recebessem dessa água da vida, aqueles que crescem do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. Você está me entendendo? Então não é um poço estático de uma água, sabe, não é uma água de uma represa, não, são rios fluindo, há um fluxo de vida, e esse fluxo aqui, sabe, que é a primeira representação de um lugar, sabe, de uma terra de abundância, de um lugar de delícias, de prazeres, porque é como se fosse um retorno ao plano original de Deus, não é? Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, colocou ele no jardim do Éden, jardim de delícias, jardim de prazeres. Você está me entendendo? Então o Senhor agora vai e usa dessa outra ilustração para o seu povo, que é válida para nós também hoje. E eu quero que você entenda isso. Então, é um fluxo, é um transbordar. Só que são duas coisas prometidas aqui. Dessa terra flui o quê? Irmãos, mana o quê? Leite e mel. Leite e mel. Aí você pode estar se perguntando: pastor, mas por que leite e mel? Eu vou te dizer, uma razão muito simples. Se você for meditar sobre os vários tipos de alimentos que o homem, sabe, pode ingerir, pode receber, leite e mel são os dois únicos alimentos que não dependem de morte para alimentar você. Você está me entendendo? São os dois únicos alimentos que não dependem de morte. Todo alimento que você ingere depende de morte. Depende ou não depende de morte? Né? Então, vai ter algum tipo de carne, ou vários tipos de carne. Isso nós vamos comer daqui a pouco, no almoço aqui, não é verdade? A gente vai comer essa carne de animais que continuaram vivos ou que foram mortos? Mortos, não é verdade? E a própria vida vegetal, né? Então, de repente, vai ter ali a salada. Então, o que a gente fez com esses vegetais para a gente poder comer? A gente matou eles também. Você está entendendo? A gente arrancou da terra. Se você arrancou da terra, você tirou a conexão de vida desses vegetais, das verduras, dos legumes. Percebe? Todo tipo de alimento depende de um processo de morte. Mas existem dois tipos de alimentos que não dependem de morte. São alimentos que procedem de vida. Então nós temos o leite, né, falando agora especialmente, né, das mães. Quantas mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Então veja, várias mães. Então, né, a minha esposa mesmo ontem estava conversando lá com as meninas, né? Minha sogra também está aqui, a Maria Eduarda também, aleluia.
E por um acaso, né? Por um acaso mesmo, nem estava planejado. Ela estava falando do prazer que era amamentar as meninas. Né? Quantas mães aqui reconhecem esse prazer, não é? E as meninas, muito novas, como é próprio da idade delas, né? Todas assim, parando para pensar, mas não sei, isso me parece meio estranho e tal. É porque não são mães ainda. Mas quando se tornarem mães de fato, né, haverá o deleite disso. Então, para a mulher, para a mãe, sabe, esse leite que flui ali do seio da mãe para o seu bebê, isso é um fluxo de vida. Não envolve morte, na verdade envolve alegria, deleite. É na verdade, cadê as mães aqui? Diga amém comigo, por favor. Não é assim? E veja, o mel também, que procede das abelhas, não depende de matar as abelhas. Você não tem que matar as abelhas. Na verdade, um apicultor, que é o sujeito que cuida, né, desse tipo de cultura, da produção do mel, na verdade, ele tem que cuidar bem das abelhas. Não é verdade? Ele tem que criar um lugar confortável para as abelhas viverem bem e continuar retornando ali, trazendo mel. Então, não envolve morte, envolve vida. Então, são os dois únicos alimentos que você pode ingerir sem processo de morte. Inteiramente através de um processo de vida. Por isso que o Senhor é o Senhor da vida e não da morte. Por isso que a nova aliança da graça é a aliança da vida. Entende isso? A antiga aliança, Paulo chama lá em 2 Coríntios, de ministério da morte. Mas na nova aliança da graça, nós temos o ministério da vida do Espírito. Então leite e mel tem tudo a ver com a graça, tem tudo a ver com a nova aliança, tem tudo a ver com o autor da vida, tem tudo a ver com aquele que veio prometendo, sabe, fluir de vida de você, vida em abundância através de você. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas vamos falar só desses dois detalhes, e eu vou encerrar. Eu sei que tem gente olhando para o relógio, falando, não acredito que ele vai terminar dentro do horário. Você vai ver. Você vai ver, aguarde tu verás. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que leite? O leite, como eu já antecipei, dá a ideia justamente de mãe. É uma ideia materna. É o alimento que vem da mãe. Então entenda, é muito importante que você, nesse tempo que nós vivemos, descubra a seguinte verdade: você, além de ter o pai correto, você tem que ter a mãe certa também. Veja, eu não estou falando do seu pai natural, da sua mãe natural, até porque eu quero te dizer desde já que o seu pai natural e a sua mãe natural são os corretos também. Amém? Eu sei que diminuiu o amém aqui de alguns aqui, né? Veja, Deus é bom. O seu pai é uma bênção, sua mãe é uma bênção. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Mas, deixa eu chegar nesse ponto, ainda mais adiante. Aliás, já pode colocar aí em Gálatas capítulo 4, verso 24? Deixa aí em Gálatas 4, 24, para já adiantar a abertura. Então, no livro de Gálatas está escrito que a nossa mãe não é o Monte Sinai. Então, aqui no livro de Gálatas, Paulo vai usar a ilustração de dois montes, se referindo a duas mulheres. Então, são dois montes e duas mulheres. Então, de um lado tem o Monte Sinai, que se refere a Agar, aquela que foi mãe de Ismael, amém? Que teve filho com Abraão, ok? E depois Paulo, ele vai falar de um outro monte, na verdade, que é o Monte Sião. Então, o Sinai, ele representa, obviamente, a lei, que é onde foram entregues as tábuas da lei, amém? E o Monte Sião, ele nos fala da graça. E ele aponta para uma outra mulher, que é Sara, e que gerou a Isaac. Então você sabe da história de Abraão. Abraão teve dois filhos principais, não foram os únicos, mas são os dois filhos principais. Foram os dois filhos, né, sobre os quais se repousou palavras específicas da parte de Deus, e especialmente sobre Isaac, a palavra da promessa. Porque eu não sei se você, sabe, já percebeu, mas a nova aliança da graça, na verdade, é um retorno à aliança que Deus fez com Abraão. Por isso que Abraão é o pai da fé. Até porque o primeiro homem de toda a história do povo de Deus que recebeu o pão e o cálice pela primeira vez foi quem? Foi Abraão. Foi Abraão. E assim que Abraão recebeu o pão e o cálice, o que Abraão fez? De tudo que ele tinha conquistado até então, ele entregou o dízimo. Percebe? Então, como é que a ceia do Senhor e o dízimo, isso está vinculado ao pai da fé,
que teve essa experiência com o Senhor mais de 400 anos, cerca de 430 anos antes da lei. Ou seja, completamente conectado à lei. Amém? Então, nem a ceia está ligada ou tem a sua origem na lei, e muito menos o dízimo também. Não tem origem na lei. Isso foi a experiência de Deus com Abraão, o pai da fé, e Paulo disse em Gálatas que os da fé que são filhos de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Diga amém. Então veja. Então, Paulo faz essa comparação. Então, o Monte Sinai é aquele que dá a luz a Ismael, ao filho da lei. Então, representando o Monte Sinai como se fosse uma mulher, como se fosse uma mãe. Amém? Que é Agar. Então, vieram os 10 mandamentos, Deus deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Só que agora, fala para o irmão da sua lado, fala, eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Deus mudou de montanha. Fala, você tem que ficar na montanha, aonde Deus está. Fala, Deus não está mais no Sinai, Ele está em Sião. Amém? Meu irmão, se até Deus mudou de montanha, por que você quer ficar na montanha onde Deus não está? Não faz sentido. Você tem que preferir a montanha que Deus prefere. Você está entendendo que Deus tem uma preferência, amém? Deus, Ele fez uma escolha. Por isso, Deus agora está no Monte Sião. Deus está, sabe, em Jerusalém, que é o Monte de Jerusalém. Que é onde a nova Jerusalém descerá ataviada como noiva, a igreja. É no Monte Sião. É em Jerusalém. Então a nossa mãe é a Jerusalém celestial, que Paulo vai vir a falar também. Só que aqueles que são judeus naturais, que ainda estão na lei, no Monte Sinai, que estão vivendo como filhos de Agar, como se fossem Ismaéis, né, para dizer o plural aí de Ismael, esses, na verdade, estão participando de uma Jerusalém terrena, que não é celestial. E não sei se você sabe também, mas a palavra Jerusalém no hebraico, ela é no plural. É tipo Jerusaléns. Se você for falar com um estudioso da língua hebraica, né, ou alguém que tem um pouco de cultura, né, esses guias lá que existem de Israel, tem entendimento da cultura judaica, você vai descobrir que no original mesmo, no hebraico, a palavra Jerusalém, ela tem um conceito plural. É como se fosse Jerusaléns. Só que ficaria estranho na língua portuguesa, por isso que traduziram como se fosse singular. Uma Jerusalém. Aí você pergunta, pastor, mas por que essa palavra no original, no hebraico, está com o sentido do plural, Jerusaléns? É porque existe a Jerusalém de cima, lá do alto, a que é celestial, e é lá que nós já estamos, porque nós fomos colocados em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. A Jerusalém lá do alto é livre, amém? É a Jerusalém do Monte Sião, dos filhos de Sara, daqueles que são filhos da promessa. Amém? Você é filho de uma promessa. Você não é filho de uma obra que você deve realizar. Não, mas uma promessa que está baseada numa obra já consumada, completamente concluída, perfeita, porque foi o próprio Deus que fez. O próprio Deus que se fez gente. Amém? Então, apenas lendo o texto para você agora, que eu já antecipei várias coisas, Gálatas capítulo 4, verso 24, está aí? Sim. Vamos até o verso 26, acompanhe por favor. Está escrito: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, Paulo dizendo, e corresponde à Jerusalém atual, a Jerusalém aqui da terra, que está em escravidão com seus filhos, porque está debaixo da lei. Quem vive segundo o próprio mérito, quem vive confiado nas próprias obras, está debaixo de escravidão. Não terá uma vida em liberdade. Você está me entendendo, meus irmãos? Você foi chamado para viver em liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se os filhos de Sinai estão em escravidão, é porque Deus não está lá. Deus só pode estar em Sião, que é o lugar da liberdade dos filhos de Deus. Amém? Então Paulo continua, que está em escravidão com seus filhos. Mas olha só, no final do verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então veja, meus irmãos, nós podemos ter um mesmo pai, como cristãos de maneira bem geral. Amém? Então todo cristão, né, aquele que confessa a fé em Cristo Jesus, tem um pai, o mesmo pai. Não importa qual seja a igreja, não importa qual seja a denominação cristã, amém? Não importa mesmo. São filhos de um mesmo pai.
Só que existe uma questão que Paulo coloca nesse texto aqui, que é o seguinte: é possível você ter o mesmo pai, mas ter uma mãe diferente. Entende? E se você tem uma mãe diferente, isso vai definir se você é como Ismael, que é fruto da carne, que é fruto da obra humana, porque assim que Ismael surgiu, numa ideia de tentar resolver o problema da esterilidade de Sara, ao invés de esperar o conserto de Deus, que foi a manifestação da promessa por uma obra sobrenatural divina. Entende isso? Então, é possível ter a mãe errada, ter o pai correto e a mãe errada. Qual mãe que seria errada? É aquele que é crente, que é nascido de novo, é filho de Deus, mas vive como se estivesse no Sinai, como se fosse filho de Agar. Por isso tem uma vida de escravidão, por isso que tem uma vida estéril, por isso que tem uma vida difícil, por isso que tem uma vida de portas fechadas. Você está me entendendo? Esses são os filhos de Agar. Mas os filhos, sabe, da lá de cima, como Paulo disse, os filhos do Monte Sião, os que têm Deus como pai, mas que têm a graça como mãe, estes sim têm portas abertas, estes sim viverão em liberdade, estes sim poderão se alegrar, estes sim podem esperar coisas boas, porque não depende do que você faz ou deixou de fazer, mas depende do que já foi feito por você, e foi feito em definitivo, de uma vez por todas. Por isso você pode crer, confiar, descansar e esperar que este ano vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, porque você tem essa mãe. Então, o leite, ele deve vir da graça materna. Então, esse lugar da promessa, esse alimento que depende de vida, não de morte, deve vir da graça. Então, o leite, ele é representado justamente por essa graça. Esse leite que vem de forma abundante da parte de Deus para você, é por meio da graça. Por isso, você quer desfrutar de todo o suprimento que flui da herança. Não basta ser filho de Abraão, você tem que ser filho de Sara também. Você está me entendendo? Você tem que ter o Senhor como seu pai, mas a graça como a sua mãe. Então, a graça, que é o lugar do seu suprimento, desse leite bendito, dessa proteína, sabe? Desse alimento, que é o primeiro alimento da vida humana, que é o alimento que supre a criança durante quanto tempo que pode suprir, pastora Ludmila? Você que é uma mãe experiente aí, supra o leite materno. Não sabe? Eu falei que ela é uma mãe experiente. Ele disse que não sabe. A minha sogra sabe. Só 6 meses, não é mais tempo, não? Ó, a irmã trabalha na área da saúde, obrigado. Durante 2 anos serve para criança. Entendi. 6 meses é exclusivo. E se quiser ficar mais tempo, 6 meses, pode ficar mais tempo também? Só com leite? Pode ou não pode? É, tá bom. Há controvérsias, entendi. Mas obrigado, olha para cá. Então, leite é o primeiro alimento. É um alimento que depende de vida, é básico, amém? Quantos entenderam aqui? Amém? Então, é básico, você recebe, e você entendeu que esse leite está vinculado à graça. É o que produz vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que aconteceu quando Isaac surgiu, depois de Ismael? É que Ismael começou a perseguir Isaac. É sempre assim. Olha para cá, meus irmãos. Sabe uma coisa? Eu preciso preparar você. Sabe a coisa que vai acontecer? Porque nós vamos crescer muito nessa cidade. Vamos. E tem crente, normalmente, talvez em outras igrejas seja assim, pensa que o problema deles é com os ímpios, com os lá de fora, mas não é. O nosso problema, sabe quem que vai nos perseguir, quem que vai falar mal da gente? São os outros irmãos, são os Ismaéis, são aqueles que têm o mesmo pai que a gente, mas têm a mãe diferente. Você está entendendo? São aqueles que têm Deus como pai, mas a lei como mãe. Então, se você ainda não recebeu essa crítica, meu irmão, não é que eu estou profetizando, querendo que aconteça não, mas é inevitável. Ismael sempre persegue a Isaac. Então, se isso não aconteceu com você, vai acontecer em algum momento, meu irmão. E eu quero te dizer que não tem como evitar esse acontecimento. Que é o quê? É pessoas começarem a criticar você,
Quando descobrirem, ouvir falar da tal da videira e tudo, fiquei sabendo, essa igreja lá que fala da graça, né? Pois é, bem que eu percebi que você não era tão crente assim. Aí começa a crítica, aí começa a falar uma série de coisas, mas sempre é assim que acontece. Só que Sara, ela liberou um decreto da parte do Senhor, e eu quero encerrar a parte do leite, para a gente ir para o mel e encerrar a palavra. Gênesis capítulo 21, verso 10. Coloque aí para mim, por favor. Quero pedir para os servos já ficarem preparados com os elementos da ceia, ali atrás. Não sei se o obreiro do servo está me ouvindo ali, não estou vendo, acho que é o Júlio, não é? Deve estar sabendo, né? Ótimo. Sandro, avisa para o obreiro Júlio aí, para já organizar, por favor, os elementos da ceia. Ótimo. Gênesis capítulo 21, verso 10, está escrito: disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Veja, isso aqui é Sara falando para Abraão. Sara, né? E Paulo, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele concorda justamente com essa declaração de Sara. Então Sara, ela não estava falando aqui como se fosse uma mulher revoltada, que estava se sentindo traída e amargurada, e agora estava mandando embora o menino. Não. Sara estava falando inspirada pelo próprio Senhor. Ela deu um decreto divino, porque esta aqui é a verdade que permanece até hoje. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então está decretado que os filhos de Agar não podem receber herança, junto com os filhos de Sara. Ou seja, aqueles que se apegam à lei não vão conseguir desfrutar da herança, que só é liberada sobre aqueles que estão debaixo da graça, que só é liberada para aqueles que estão conscientes que não merecem, mas que querem receber toda a herança prometida pelo Senhor. Você está me entendendo? Meu irmão, para você permanecer na graça, basta você, todas as vezes que for orar, você orar mais ou menos assim. Você falar para o Senhor: Pai, porque Jesus merece, eu quero receber isso. Você está me entendendo? Então, se você está procurando algum mérito, só em Cristo está esse mérito. Amém? Isso que é orar em nome de Jesus. Porque essa coisa de orar em nome de Jesus, às vezes é uma coisa tão repetitiva, que a gente perde o entendimento. Então, para te ajudar a entender, o que eu estou te explicando é orar em nome de Jesus, é só isso. Mas para te ajudar a entender como que é orar em nome de Jesus, ore dessa forma. Tudo que você precisa, tudo que você necessita. Pastor, mas eu não mereço. Pastor, mas eu não fiz por onde? Exatamente, eu entendi essa parte. E por isso, dessa obra aqui consumada por você. Por isso que o Senhor Jesus falou para a gente ficar fazendo isso repetidamente, para você não esquecer. Porque o Senhor sabia que o inimigo iria continuar, acusando você de dia e de noite, como diz lá em Apocalipse, de dia e de noite, acusando os irmãos, para que você fique olhando para os seus pecados, para as suas culpas. Não! Olhe para o perdão do Senhor, olhe para a obra consumada e se achegue com ousadia pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue, perante o trono da graça. Se achega ao Pai e fala para o Pai: Pai, porque Jesus merece, Ele merece, eu não, porque Ele merece, eu estou aqui para receber isso. Você está me entendendo? Essa é a oração em o nome de Jesus. Por isso, se você quer entrar na posse da herança, se você quer entrar justamente nesse tempo de portas abertas, você precisa estar certo de que sua mãe é a graça, porque na graça tem abundância de leite fluindo, mas é preciso ser filho da graça. Então o leite está conectado à mãe, à graça. Mas e o mel? O que é o mel? Veja, a Bíblia diz que essa terra, ela flui com leite e mel, esse é o lugar da promessa, o lugar das portas abertas. O mel é um alimento que você mesmo não pode produzir. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Então, o mel é um alimento que você mesmo não pode produzir. Você sozinho não produz o mel. Ninguém que pode dizer: pastor, não, vou ali em casa, semana que vem, eu vou trazer um mel que eu produzi sozinho, eu mesmo, sem nenhum bichinho, inseto, animal, nada, eu mesmo. Não, um homem não produz mel, amém? Então, não pode ser algo feito por você, e não pode ser muito menos algo feito, individualmente, sozinho, solitário. Então você pode ter o leite por meio de sua mãe, mas você não pode ter o mel sem um trabalho coletivo. Como que acontece a produção do mel? Olha para cá. O mel, ele vem da cooperação de todas as abelhas juntas. É ou não é assim?
Amém? Então depois você dá uma pesquisada sobre isso. Então, tem uma abelha que pega uma porção do néctar, tem uma outra abelha que pega outra porção, depois elas voltam juntas para a igreja, para a colmeia, e começa todo o processo de produção. E depois elas cooperarem, trabalharem juntas, podem produzir o mel e colocam como alimento nos vários locais. Como assim, pastor? O que representa o mel? O mel, que é esse segundo tipo de alimento, da terra da promessa, do lugar das portas abertas, do lugar que Deus tem para você, para o desfrute da sua vida, meu irmão. O mel representa a vida da igreja, porque é o trabalho comunitário. Você está me entendendo? Você até pode ter uma medida de leite lá na sua casa, orando sozinho, conhecendo a palavra sozinho, buscando o Senhor, sendo íntimo do Senhor. Isso é muito bom. O leite, sabe, é um processo individual, né? Então, normalmente a mãe, né, dá o leite ali individualmente para cada um dos seus filhos, né? Normalmente é um de cada vez. Mas o mel depende do fruto do trabalho em conjunto. São várias abelhas trabalhando. Por isso, uma coisa é ter leite. Nós podemos ter o leite sozinho. Mas, quando nós nos reunimos, eu já estou terminando. Quando nós nos reunimos, compartilhando das riquezas de Cristo, então o mel é derramado sobre todos. Você está me entendendo? O lugar da promessa de Deus é o lugar da terra que mana, que flui leite, mas que flui mel também. Só que o mel é o trabalho do corpo de Cristo. E o mel, ele na verdade simboliza, ele aponta para energia, sabe, para ânimo, disposição, força, entusiasmo, sabe, poder, até mesmo autoridade. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, verso 27, abra aí por favor, bem rapidinho. 1 Samuel, capítulo 14, verso 27. Tem um episódio interessante aqui da palavra de Deus, que diz o seguinte, 1 Samuel 14, 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, quando Saul era rei, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a o quê? Brilhar os seus olhos. Então, quando Jonatas, sabe, estava naquele meio daquele campo de batalha, estava ali perdendo o seu vigor, perdendo as suas forças, perdendo a sua energia, sabe, com os olhos ali apagados, sabe, como que sem vida, sabe, como que sem força, quando ele colocou o mel na boca, ele foi reenergizado, passou a ter energia, passou a ter ânimo, passou a ter brilho nos olhos. Meu irmão, brilho nos olhos, ânimo, alegria, força, vigor, isso vem quando você, sabe, comparece na santa colmeia da congregação dos filhos de Deus. Você precisa da igreja para ter o mel. São muitas abelhas reunidas, cada uma trazendo a sua porção, e no meio dessa porção coletiva é liberado o fluir do mel, que vivifica você, que fortalece você. Oh, meu irmão, você não sabe como que a igreja abençoa tanto você. Talvez você não perceba isso. Mas, meu irmão, a razão, sabe, quando você encontra um irmão que tem brilho nos olhos, que está cheio de vigor, cheio de vida, cheio de ânimo, cheio de alegria, é um irmão que vive como um verbo que inventaram tempos atrás, né? É o verbo igrejar. Tem irmão que vive igrejando. Ele não se contenta só com a célula dele, não. Ele sai visitando quanto é célula, tudo quanto é reunião da igreja, ele está aqui comparecendo. Tem irmão que, se fizer uma reunião só de mulheres aqui, ele ainda vem e fica ali atrás escondido, porque é só para mulheres, ele sabe que é homem, mas ele fica por perto, porque ele gosta muito do mel. Você está entendendo? Onde tem a congregação, onde tem um grupo de irmãos, ele está ali envolvido, reunido, porque ele precisa desse mel. Amém? Então, essa é a energia do céu. E lá em Provérbios, capítulo 16, verso 24, abra aí por favor. Provérbios 16, verso 24. Quero chamar os servos já aqui para frente, por favor. Se coloquem aqui à frente. Provérbios 16, verso 24. Está escrito: palavras agradáveis são como o quê, meus irmãos? Favo de mel. Está aí o texto, tá, né? Favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha para cá, meu irmão. Olha o que Provérbios de Salomão, esse homem inspirado por Deus, ele disse a respeito do mel. O mel é doce para a alma
e é medicina para o corpo. Meu irmão, se você precisa de doçura na sua alma, ser livre, sabe, de tristeza, desânimo, depressão, ressentimento, meu irmão, você precisa do mel. E o mel está na colmeia da congregação. Você está me entendendo? Isso é doce para a sua alma. Quem vive a vida da igreja é doce. Ele vai destilar doçura, porque ele está se alimentando do mel. Ele está sempre conectado com os irmãos. Porque, meus irmãos, viver a vida da igreja, ou como eu disse agora há pouco, igrejar, isso acaba tratando você. Porque a igreja tem problemas. Toda igreja tem defeitos. Irmãos vão frustrar você. Irmãos vão acabar entristecendo você. Mas à medida que você passa por todos os problemas que tem na igreja e continua, isso quebranta você, torna você mais humilde, compreensível, amável, torna você mais parecido com Cristo e haverá doçura na sua alma. Quem está me entendendo, diga amém. Só que não é apenas doce para a alma, mas o que Salomão disse aí no final? É o que também para o corpo? É o que, irmãos? Medicina. Deixa eu te falar uma coisa, fazer um teste com você, olha para cá, sério. Você deve provar a palavra de Deus. Não é como está escrito, provai e vede que Deus é bom. Provar. Eu vou te falar uma coisa. Qualquer enfermidade que você tiver, insista em estar nas reuniões da igreja o máximo que você puder. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser curado. Haverá saúde no seu corpo. Porque o mel é medicina para o seu corpo. Fique em pé aonde você está. Você é parte do corpo de Cristo. Você é parte de uma santa colmeia. Se você vê alguém dizendo que está pregando a graça, mas que ataca a igreja, a comunhão dos irmãos, por causa dos defeitos da igreja, meu irmão, esse irmão pode até provar de leite, mas não vai provar de mel. Vai faltar o brilho nos olhos, vai faltar a doçura na alma, vai faltar a saúde no corpo. O Senhor na terra da promessa, que é o lugar das portas abertas, Ele te chama para esse lugar que emana leite, mas também que emana mel. Amém? O Senhor Jesus fez uma promessa, Ele disse que Ele mesmo iria edificar a igreja dEle. Por isso, nós vamos receber agora nesse instante, você que já foi batizado, pode receber o pão e o cálice. Vamos aguardar todos receberem, para nós tomarmos juntos, em nome de Jesus. Amém? Enquanto os irmãos distribuem, vamos ministrar ao Senhor um cântico de adoração a Ele. Aleluia. Aleluia. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, comigo.
repita logo após mim. Diga: este pão é o corpo de Cristo, a unidade de todos os filhos de Deus, que através da sua obra podem ser instrumentos que trabalham para que o mel que traz alegria, refrigério, paz para as nossas almas, o mel que é medicina, que é cura para os nossos corpos, através do corpo de Cristo, nós podemos desfrutar da promessa de cura, porque Cristo Jesus, lá na cruz, no seu corpo, tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz, hoje estava sobre ele, sobre o seu corpo. E eu hoje, como membro deste corpo, junto com os meus irmãos, posso desfrutar do lugar da promessa de Canaã, do lugar que flui o mel, que me fortalece, que me cura, que me alegra, que me acalma, que me traz paz, em nome de Jesus. Aleluia. Com o irmão que está perto de você, compartilha aí um pedacinho do pão. Fala para ele, fala: meu irmão, esse pão representa o mel que nós produzimos juntos. Amém? Fala para ele: esse pão é cura para o seu corpo e é doçura para a sua alma. Amém? Compartilha do pão e coma aí um pedaço junto com o irmão que está do seu lado. Amém, pastor Ronaldo? Vamos compartilhar aqui. Aleluia. Obrigado. Coma do pão. Agradeça ao Senhor pela cura de toda enfermidade, pelo vigor, pelo fortalecimento do corpo de Cristo, porque a carne dele é verdadeira comida. Amém? Aleluia. Agradeça também pelo menos a 2 ou 3 irmãos aí perto de você. Fala: meu irmão, obrigado porque você faz parte da igreja, eu conto com você. Fala para ele: graças a gente como você, eu posso desfrutar do mel da terra prometida. Amém? Eu posso receber mais vida do Senhor, mais doçura na minha alma, mais cura no meu corpo. Amém? Fala para o irmão da sua, fala: meu irmão, eu preciso de você. Fala para ele: mesmo que você conversa pouco comigo, mas você é importante para mim. Amém? Aleluia. Erga o cálice para o alto. Com o cálice erguido, diga assim: este cálice é a nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Este cálice é o lugar da promessa, é a minha Canaã, a terra prometida, a razão das portas abertas. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu recebo como leite que foi prometido pelo Senhor, porque eu sou filho de Deus, o meu pai, mas a minha mãe é a graça, a nova aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui perdoado de todos os meus pecados, e sobre mim não há culpa ou condenação. Por causa desse cálice, eu sou alimentado, suprido, fortalecido. Por causa do sangue, eu posso me achegar sempre diante de Deus, confiado nos méritos de Cristo, para me achegar ao trono da graça, onde eu recebo o leite que me dá vida, que me alimenta, que me fortalece, que me guarda
e que me protege. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Toma do cálice e agradeça o Senhor. Fala: Senhor, obrigado, porque o teu sangue é como o leite da terra prometida de Canaã, que me alimenta, que me supre, que me protege, que me guarda. Aleluia. Amém, irmãos? Antes da gente encerrar, o pastor Rafael estava dando ideia aqui de fazer a última coisa. Antes de orar por você, vai demorar 1 minutinho ou 2. Pode continuar em pé, por favor. Como está todo mundo bonito aqui, tem uns balões e tudo, vamos juntar todo mundo assim nas cadeiras, permanecer nas cadeiras, amém? Tem alguns irmãos que já estão querendo comer. Calma, irmãos, não foi liberada a comida ainda, amém? Que fome é essa? O pãozinho já foi a entrada da ceia, amém? Quero chamar, cadê? Quem que vai ser, pastor Rafael? Não, quem vai filmar aqui? Está pronto aqui já? O Júlio, ótimo. Irmãos, olha só, o Júlio vai fazer uma contagem aqui, e todos nós juntos, a uma só voz, nós vamos declarar essa frase aqui, ó. 2024, o nosso ano das portas abertas, amém? Tá fácil de falar aqui, ó. 2024, o nosso ano das portas abertas. Aí você vai vibrar. Cadê os balões? Eu falei para os irmãos, cada um trazer um balãozinho também. Tem pouca gente com balão. Ninguém deu um balão para a Suane aqui também, né? Azul? Não, eu queria o do amarelo, eu acho. Não, acho que eu sou da... Cadê? Pastor Ronaldo, me dá um aqui. Cadê as irmãs? Tá aqui também. Quem tiver com o balãozinho na mão, balança. Era para ter mais balão, hein, gente? Vamos lá, cadê Júlio? Faz a contagem aí. 2024, nosso ano das portas abertas. Isso. As bandeiras, vai lá para trás das bandeiras lá, senão tampa os irmãos aqui, ó. Fica lá atrás, lá. Isso, que aí fica bonito lá. Não tampa os irmãos, tem que mostrar os irmãos. Não, mas fica lá mesmo, sério, vai ser legal a bandeira lá, ó. No final da fila das irmãs, isso. Que eu quero ver a cara de todo mundo nesse vídeo aqui, amém? Aí no final, amém? Cadê o pessoal das bandeiras? Chega lá no fundo, isso. Aê. Então vamos lá. Pronto, Júlio? Vamos lá, Júlio, a gente está só te esperando. Vai lá. 2024, o nosso ano das portas abertas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém! Glória a Deus! Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Nessa semana, em nome de Jesus. Continue recebendo do leite, da graça, cada dia na sua vida. Mas não deixe de receber o mel da terra prometida, que está na colmeia da congregação da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desde já nós oramos abençoando todo o alimento que será servido. Você que quer receber também, continuar conosco, pode permanecer.